Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais essa transmissão na página do Núcleo Frei Henrique. Estamos somente aguardando o horário para a gente iniciar. Vamos começar às 8 da noite, pontualmente. Então, já temos o link aqui da nossa transmissão, da nossa palestra, né? E aí vamos pegar o link, vamos enviar para as pessoas, vamos convidar os amigos. O tema é bastante oportuno, o tema é muito importante. Pensamentos obsessivos. Então, compartilhe aí com os amigos. Vamos chamar os parentes, as pessoas que precisam participar, né? Então, sejam bem-vindos. Boa noite, Tatiane. Boa noite, Suzana. E todas as pessoas que estão se conectando aqui conosco neste momento, né? Então, vamos deixando aí um boa noite para ver quem está chegando. Mara, a Daides, o Edson, a Érica, seja bem-vinda. Então, pegue aí o link, vamos compartilhar, convide um amigo, fala que isso é importante. Estou fazendo aqui também a mesma coisa. Vamos convidar aqui então as pessoas para esta palestra. Gisele, seja bem-vinda. Adriana, 8 horas nós começamos, só estamos aqui abrindo a sala antecipadamente para que a gente possa convidar aí o maior número de pessoas para participar e ouvir, né? Boa noite, Mônica. Eu, como palestrante, eu sempre ouço as pessoas dizerem assim: ah, fulano precisava estar aqui para ouvir. Ah, quem tinha que ouvir essa palestra era ciclano, era beltrano, né? Na verdade, eu sempre digo que quem tinha que ouvir é quem estava presente. Mas vamos partir do pressuposto que isso é uma verdade, né? Que às vezes um amigo meu, um parente meu precisava ouvir e ele não pôde ir até o centro, então é a oportunidade que a gente tem agora de convidar mais pessoas aí para poder participar, né? Então vamos aí enviando o link para outras pessoas, para todo mundo aqui poder assistir. Então o tema da noite é pensamentos obsessivos. Estamos com 21 pessoas já participando aqui. Vamos chegar a 20. Caiu para 20. Pô, só que eu falo que o tema é importante. O pessoal entra e sai. Mas vamos lá. Então, já são 19h59. Vamos elevando aí os nossos pensamentos a Deus para que a gente possa se sintonizar com as frequências do bem, nos harmonizar com o plano superior, pedindo permissão à espiritualidade para falar de um tema tão importante, pedindo a sua orientação, a sua inspiração, pedindo por todas as pessoas que estão aqui presentes, para que possamos entender, né, um pouco melhor como tudo funciona, tá bom? Então, é, vamos elevando então nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por mais este dia nesta jornada evolutiva, agradecendo pela nossa saúde, agradecendo pelos profissionais da linha de frente, agradecendo por todas as pessoas que estão precisando de uma oração neste momento e nós vamos envolvendo elas nos nossos pensamentos, no nosso coração, envolvendo ela nesta energia deste momento, vibrando pelo nosso planeta Terra, vibrando por todos os nossos dirigentes, pelos nossos governantes, para que a espiritualidade lhes conceda sabedoria, para que eles possam conduzir os seus países, as suas nações, da melhor forma possível neste momento de pandemia que todos estão enfrentando. Assim é e assim seja, com a graça de Deus, damos por abertos os trabalhos desta noite. Então vamos lá. Então,
Seja bem-vinda aí, Guilhermina, Suzana, Camila. Deixa eu ver quem mais está aqui para a gente falar boa noite. A Pati Durães, que sempre nos acompanha. Adriana Cunha, super fã aqui da página, né? Da página. Ó, nós estamos cheios de super fã aqui, ó. O Francisco de Moraes é um super fã. Quem mais é um super fã aqui? A Guilhermina também é. A Adriana Cunha também, né? Olha, estamos cheios de super fãs e de pessoas que estão nos acompanhando aqui, talvez pela primeira vez, alguns com mais frequência. Mas vamos lá, então. É isso. Opa, tô derrubando tudo, ó. Eu tô com uma camisa aqui, ó, do Star Wars hoje, né? Quis colocar uma camisa do Star Wars. Porque aqui no Star Wars tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a força esteja com você. Né? Quem já ouviu essa frase, digita eu aí nos comentários, que a força esteja com você, né? E o que é essa força, né? O que é essa força estar com a gente, né? O que significa essa força estar com você? Que a força esteja com você. Na verdade, é o nosso pensamento. Com o nosso pensamento, nós somos capazes de co-criar o mundo, e com os nossos pensamentos, nós somos capazes de nos sintonizar com altas frequências vibratórias e também somos capazes de sintonizar com frequências de mais baixo padrão vibratório, né? Então, que a força esteja com você, que o poder do pensamento esteja com cada um de nós na noite de hoje e que possamos ser co-criadores do nosso mundo, que possamos ser sintonizadores de altas frequências vibratórias, de frequências edificantes, de frequências do bem. Beleza? É isso que eu desejo para todos nós de coração na noite de hoje. Então, para começar a falar do tema, e aí nós vamos falar de um tema, e aí eu estou numa fase da minha vida que eu estou tentando ser o mais didático, o mais sucinto e o mais objetivo possível, né? Então, talvez eu consiga fazer isso aqui com vocês na noite de hoje. Então, não quero durar muito tempo. Eu preparei duas versões de palestra, uma palestra turbinada, uma palestra bacana e uma palestra mais simplificada, né? Escreva aí quais das duas palestras vocês querem ouvir, se é a turbinada ou a palestra mais simplificada, para a gente ver qual tema que nós vamos direcionar aqui, a palestra simplificada ou a turbinada, né? Então escrevam aí, ó. Ah, então, olha aqui, ó, já escreveram, turbinada, ó, turbinada, olha, turbinada. Então, o pessoal que é a palestra turbinada se ferraram porque ela tem 4 horas de duração, são 8 horas da noite, até meia-noite, aí a gente consegue terminar com a graça de Deus. Não, brincadeira, gente, brincadeira, porque a gente não tem todo esse tempo do mundo, né? E tempo hoje é um recurso escasso, é um recurso importante. Mas vamos lá então fazer uma palestra que a gente consiga transmitir as mensagens, né? Então, primeiro eu tenho que definir o que é obsessão. E para definir o que é obsessão, eu sempre gosto de dizer que a obsessão só existe porque a gente permite que a obsessão existe, né? Então, para ter a obsessão, você tem que ter dois elementos, que é o obsessor e o obsediado, né? Então, tem que existir esses dois. Se não existissem esses dois elementos, não existiria a obsessão, né? Olha que coisa bacana da gente dizer. Então, a obsessão só existe porque a gente permite que ela existe. O obsessor só se aproxima da gente porque a gente convida ele. Olha que coisa forte, né? A gente convida o obsessor para estar do nosso lado, né? E muitas vezes a gente gosta da presença dele, né? O pior é que a gente se acostuma com a presença dele e a gente quer que ele esteja do nosso lado o tempo todo, né? Então, o obsessor só existe porque a gente permite que ele exista, e o obsessor só existe porque a gente o convida para estar perto da gente, né? Olha que coisa forte para começar a nossa palestra, né? Então,
de uma maneira muito mais simplista, eu diria que o seguinte: a obsessão sempre vai decorrer de uma imperfeição moral. A obsessão ocorre por conta de uma imperfeição moral. Eu tenho um vício, por exemplo, e este vício, que é uma imperfeição moral, permite que o processo de obsessão aconteça porque eu escolhi estar neste vício. Eu escolhi viver uma vida imperfeita. Olha que coisa interessante. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Então, como eu disse já, né? Então, só recapitulando, a obsessão é sempre, né? Precisa ter dois elementos, quem obsedia e o obsediado, né? Então, o obsessor e o obsediado. A obsessão, ela precisa de uma permissão, né? Ela precisa de um convite. E esse convite se dá por meio de frequências vibratórias. E a obsessão acontece por meio de imperfeições morais. Feito isso, é importante dizer, né, que o número de pessoas que passam o dia inteiro cultivando pensamentos negativos é altíssimo, né? Então, nós estamos. O dia tem 24 horas. Nós estamos passando uma boa parte desse tempo tendo pensamentos negativos, né? E poucas pessoas se dão conta que esses pensamentos repetidos, continuados e muitas vezes de forma desequilibrada é extremamente perigoso para quem emite esse tipo de pensamento. André Luiz, ele nos fala, e aí eu vou pegar aqui para dizer, né? André Luiz nos fala que pensamento tem cheiro, pensamento tem cor e pensamento tem frequência. Partindo desta verdade, que pensamento tem cheiro, pensamento tem cor, pensamento tem frequência, você já imaginou qual seria o cheiro dos teus pensamentos? Qual seria o cheiro dos teus pensamentos? As pessoas que tiveram oportunidade de conviver com Chico Xavier, por exemplo, diziam que se chegava perto dele, sentiam um cheiro de rosas. Só de chegar perto do Chico Xavier. Eu quero acreditar que esse cheiro de rosa que as pessoas sentiam ao chegar próximo do Chico Xavier era o cheiro dos pensamentos, era o cheiro da frequência vibratória do Chico Xavier. E aí a pergunta que fica é: qual é o cheiro dos nossos pensamentos? Pensamento tem cor, tem cheiro, tem frequência, e como o Ronaldo está dizendo aqui, ele tem forma. Muito bem, Ronaldo. É isso aí. Então, pensamento tem cheiro, tem cor, tem frequência e tem forma. E aí, é a partir de tudo isso que a gente consegue, então, criar, que a gente consegue co-criar, que nós conseguimos atrair. Por que isso é importante dizer? Porque os pensamentos, eles são círculos, eles são, geralmente o pensamento acontece de forma circular, como se fosse uma esfera, e esse pensamento circular, ele cria um campo mental, que é a nossa aura, e a partir desse campo mental, que é a nossa aura, ocorre o que nós chamamos de magnetismo, e nós começamos então a atrair frequências vibratórias
que estão no mesmo padrão do meu pensamento. A minha Eu tenho uma antena que emite sinais e esses sinais vão para o universo e eles se conectam com frequências vibratórias iguais a que eu estou emitindo. Semelhante atrai semelhante. Então, se pensamento tem cheiro, tem cor, tem frequência, logo tem forma. Se o pensamento é aquilo que me conecta com o universo, e eu tenho uma anteninha que espalha o meu sinal. Quem mora aqui na região do Jaraguá, em São Paulo, onde eu moro, e eu estou olhando aqui pela minha janela, eu consigo ver o pico do Jaraguá, e eu vejo o pico emitindo uma luzinha, né? É como se eu tivesse uma antena no meu pensamento emitindo uma luz e eu vou captando um monte de coisas que vão acontecendo, né? Então, queridos, olha que coisa interessante, né? Então, os pensamentos negativos, eles são perigosos, porque ele começa, se ele fica frequente, se ele fica constante, se ele se torna algo permanente, nós iremos começar a nos sintonizar com pessoas que estão nessa mesma frequência vibratória que os nossos pensamentos estão emitindo. E qual é o perigo que nós temos, né? As pessoas estão achando que tudo que está acontecendo no mundo, todos os pensamentos que ela está tendo, são pensamentos obsessivos. E vão todo mundo procurar centro espírita achando que tem um obsessor fazendo com que eles tenham esses tipos de pensamento. E aí nós precisamos separar, né? Então, assim, existem pensamentos que são obsessivos e existem pensamentos que não são obsessivos. São pensamentos que eu tenho ao longo do meu dia. São pensamentos que acontecem quando eu tenho uma emoção, quando eu tenho um sentimento. E não necessariamente isto é um pensamento obsessivo. Quando que um pensamento se torna obsessivo? Quando eu perco, quando eu perco, olha que coisa interessante, quando eu perco o meu livre arbítrio. Quando eu estou fazendo coisas, vem pensamentos na minha cabeça e eu não consigo controlar mais esses pensamentos. Eu não consigo mais com que a minha vontade prevaleça. Acende uma luzinha que neste momento você está entrando num processo obsessivo e aí sim você vai precisar de ajuda especializada em tratamentos espirituais. Então, quando vem um pensamento e eu consigo apagar esse pensamento ao longo do dia, e esse pensamento ele é um evento isolado, e aí ele não acontece com frequência, ele não acontece de forma recorrente, ele não cria uma permanência, é apenas um pensamento negativo, com base nas suas emoções, com base nas suas crenças, com base nas suas vivências que estão registradas aqui dentro. Mas na hora que esses pensamentos se tornam recorrentes, você não consegue mais controlá-los. Esse pensamento, você não consegue mais dominá-los. Esses pensamentos faz com que a sua vontade não se prevaleça. Esse pensamento faz com que você perca o seu livre-arbítrio. Aí sim você precisa buscar ajuda. E esses pensamentos, quando eles se tornam recorrentes, permanentes, que ele tiram o nosso livre-arbítrio, ele tiram a nossa vontade, nós precisamos fazer o caminho inverso, que é o fortalecimento das nossas questões morais. Por isso que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, como a Madalena está dizendo aqui, justamente por isso, né? Então, vem um pensamento ruim, apaga, 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 né?
se concentra numa outra coisa e vida que segue. Agora, existe uma questão que é importante comentar, que é o seguinte: eu estou aqui trabalhando e aí do nada vem um pensamento negativo, por exemplo, eu tenho medo de perder o meu emprego. E aí veio aquele pensamento, do nada. Aí daqui a pouco você está fazendo comida e veio o pensamento de você perder o teu emprego. Daqui a pouco você está tomando banho e vem o pensamento de você perder o emprego. Aí você vai dormir e você acorda à noite pensando em perder o emprego. Percebam que esse sentimento, esse pensamento começa a acontecer em vários momentos da sua vida, começa a ficar recorrente, começa a ficar frequente, começa a fazer com que você perca o seu livre-arbítrio, porque você não decide que hora que esse pensamento vai acontecer na sua vida. Ele perde a vontade que você não consegue mais controlar. Então a gente precisa ficar atento nesses momentos e buscar ajuda no centro espírita. Porque existe uma questão que a espiritualidade chama, é que todos nós temos um desejo central. E esse desejo central que nós temos é aonde os obsessores vão atuar. Existe no plano espiritual uma escola para obsessores. Verdade, o André Luiz nos conta que existe uma escola para obsessores. E esses obsessores que frequentam essas escolas sabem que o nosso desejo central é o nosso ponto fraco. E é nesse ponto fraco que eles vão atuar com maior frequência. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de ficar pobre, eu tenho muito medo de não conseguir sustentar minha família. Então, eu estou vibrando numa energia muito negativa, uma energia baixa. E como eu tenho uma energia do medo, eu vou atrair espíritos que também gostam deste medo, que se sintonizam comigo deste medo. E aí eles precisam se alimentar do medo que eu estou sentindo. E aí o que eles vão fazer? Que eu sinta medo. E para sentir medo, eles conhecem qual é o nosso desejo central. E é nesse desejo central que eles vão atuar o dia inteiro, fazendo com que pensamentos venham na minha mente, me façam sentir medo, para que eles possam se alimentar dessa energia que eu estou emitindo, e assim o processo de obsessão continua, permanece. Muito bem, Valdirene. A Val vai me ajudando aqui, Val. É isso aí, são as nossas afinidades, né? E assim que acontece todo este processo, né? Então, só recapitulando, porque chegaram algumas pessoas agora na nossa palestra, e isso é importante reforçar. Então, a obsessão sempre vai acontecer a partir de uma imperfeição moral e porque eu permiti que ela acontecesse, né? É uma vontade, é um desejo meu que ela aconteça, de forma muitas vezes inconsciente, né? Mas é uma vontade minha, é uma escolha minha. Porque na hora que eu escolho manter um padrão vibratório, eu vou me conectar com o mesmo padrão vibratório, né? Existe um filme, a Valdirene está recomendando aqui, é só digitar no YouTube sozinho, né? Sozinho, série espírita. Vocês vão ver vários filmes onde eles mostram todo esse processo que eu estou comentando aqui, como que eles acontecem. Então, gente, olha só. Para quebrar esse ciclo que a gente entrou, nós precisamos então se fortalecer moralmente, né? E, e este é um caminho para a gente evitar a obsessão, a nossa reforma íntima. Então a gente precisa se fortalecer moralmente. Mas como eu já disse, existem casos
que a obsessão é tão forte que ela se transforma em subjugação e muitas vezes em possessão, que são níveis mais elevados da obsessão, que é preciso buscar ajuda nos centros espíritas para ser tratado, doutrinado esse espírito que está nos acompanhando, né? E que todas as vezes, então, que eu perder o meu controle dos meus pensamentos, o livre-arbítrio dos meus pensamentos, e eu não tiver mais como. E ele se torna permanente, recorrente, frequente, e estão atrapalhando a minha vida, a minha produtividade. Eu só quero dormir, eu não estou mais produzindo, eu tô tendo, quer ver, ó, tiques, cacuetes nervosos, muita agitação, muita inquietude, intranquilidade, muito medo, muita desconfiança de modo injustificado, estou ficando muito apático, estou ficando sonolento, estou com a minha mente dispersiva, né? Então, todas as vezes que isso acontecer, eu preciso buscar ajuda especializada, ajuda espiritual, procurar um centro espírita. André Luiz nos orienta que para obter luz e auxílio é indispensável duas atitudes fundamentais: estudar e raciocinar. Por isso que dentro do espiritismo nós temos uma máxima chamada amai-vos e instruí-vos. Nós temos duas máximas no espiritismo, que a gente precisa amar um ao outro, né? E que a gente precisa se instruir, porque o processo de instrução é aquilo que vai nos ajudar no fortalecimento moral, no nosso aperfeiçoamento, na nossa reforma íntima, e todo esse processo evita com que a gente atraia companhias, muitas vezes que estão numa frequência vibratória mais baixa do que a minha. Então a gente precisa estudar e raciocinar a fim de instruir, né? Então é o que o André Luiz nos recomenda. Isso está lá no livro Meditações Diárias, no capítulo Terapêutica Desobsessiva. Então qual é o caminho para terapêutico para a desobsessão segundo André Luiz? Estudar e raciocinar, né? Então a gente precisa ler é, mais coisas edificantes, ver mais coisas edificantes na nossa vida, no nosso mundo, né? Cada um de nós é responsável pela criação do seu próprio mundo mental. E aí, gente, nesse tempo de pandemia, o negócio está muito louco, né? Porque tá todo mundo criando aí um mundo mental muito complicado. Tá todo mundo pensando no pior cenário, né? E aí, é, eu penso no pior cenário, meu vizinho pensa no pior cenário, o outro vizinho pensa no pior cenário, e tem muita gente pensando no pior cenário. E aí a gente cria uma psicosfera, então, muito complicada, uma psicosfera mental, energética, muito negativa. Então a gente precisa mudar o padrão vibratório para que a gente mude o padrão vibratório do planeta e a gente comece então a se conectar com outros tipos de energia, né? A gente precisa entender que o equilíbrio da mente exige vigilância, né? Então a gente precisa estar o tempo todo vigilante, para que a gente não caia nas armadilhas que os pensamentos podem nos fixar. Por isso que tem o orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai, né? A gente tem que tomar cuidado para que os pensamentos negativos não se tornem ideias fixas. Porque quando os pensamentos negativos se tornam ideias fixas, a gente começa o processo de auto-obsessão, porque eu também posso ser o meu próprio obsessor. Não necessariamente o obsessor é o outro, o obsessor muitas vezes pode ser eu mesmo. E aí eu posso começar a me auto-obsediar e ainda posso ser o obsessor das pessoas que estão aqui na minha casa. Olha que coisa complicada para se pensar, né? A gente só precisa entender que quando esse pensamento faz com que eu perca o meu livre-arbítrio, que eu perca a minha vontade, que eu perca o controle, que ele se torna recorrente, que ele se torna frequente, que ele está fazendo com que eu tenha tiques, caguetes, medos, desconfiança, apatia, sonolência, né? Aí sim eu preciso buscar ajuda. A gente vive mergulhado em um universo de vibrações mentais. O universo é mental. E a gente pode, então, conscientemente
aprender a administrar nossas emissões mentais e nos sintonizar com espíritos benfeitores. Se eu leio um jornal, se eu assisto um programa de TV, se eu assisto um filme e aquilo não está me ajudando a se conectar com padrões mentais mais evoluídos, eu tenho que parar de assistir TV, eu tenho que parar de assistir jornal, eu tenho que parar de assistir filmes violentos e começar a procurar coisas mais edificantes, né? Porque no fundo, o que é a obsessão? A obsessão é uma troca não equilibrada, né, de energia. É uma troca não equilibrada de energia. Porque é a pessoa que precisa daquela minha energia para poder se satisfazer, né? Para poder se alimentar, para poder estar bem. Por isso que a gente precisa, então, amar e instruir. Por isso que a gente precisa orar e vigiar. Este é o caminho. Este é o caminho. E nesse sentido, nestas reflexões que a gente trouxe até agora, eu gostaria então de, de deixar uma mensagem final para todos nós aqui na noite de hoje. Para que a gente tome cuidado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos lendo, porque tudo isso vai alimentar os nossos pensamentos. E nós estamos alimentando os nossos pensamentos, talvez com coisas tóxicas. Nós precisamos fazer um detox mental. Nós precisamos fazer uma higiene mental, né? Não é só a higiene do corpo que nos interessa. A gente também precisa fazer a higiene da mente. Se na hora que eu vou dormir, na hora que eu vou descansar, eu vejo coisas violentas, eu vejo coisas tristes, né? Eu estou alimentando o meu cérebro, a minha mente, os meus pensamentos com estas coisas, né? Então, vamos tomar conta, né, da nossa mente, vamos tomar cuidado com o que nós estamos alimentando ela, né? Vamos tomar cuidado com as coisas que nós estamos lendo, com as coisas que nós estamos ouvindo, com as coisas que nós estamos assistindo, porque tudo isso é prejudicial, porque tudo isso realmente traz consequências muito grandes para nós aqui e a gente vai atrair pessoas que estão vibrando no mesmo padrão que nós, né? E mais do que tudo, hoje devemos cuidar da nossa saúde mental e evitar coisas ruins. É isso aí, Ana. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Espero que a mensagem tenha chegado, que a gente tenha conseguido entender o que é um pensamento negativo, do que é um pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo faz com que eu perca o meu livre arbítrio. O pensamento obsessivo faz com que eu perca a vontade. O pensamento obsessivo faz com que eu perca o controle. E isso só acontece porque eu tenho imperfeições morais e porque eu permiti que tudo isso acontecesse. Então fica aqui o meu desejo de uma boa noite para todos vocês e que a gente se encontre em breve para falar de outros temas importantes. E se você gostou dessa palestra, se essa palestra fez sentido para você, ao final, pegue o link, compartilhe com um amigo, mande para outras pessoas. Vamos fazer com que mais pessoas saibam de tudo isso. E assim a gente pode ajudar, né, mais pessoas a entender. Porque existe uma máxima que é: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A gente muitas vezes está provocando todo o mal da nossa vida. A culpa nem sempre é do outro. Na grande maioria das vezes a culpa sempre é nossa, tá bom? E aí, pessoas, é isso. Agradeço a vocês. Vamos então elevando aí os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade,
agradecendo a Deus por permitir que, mesmo com todas as minhas imperfeições, eu consiga transmitir um pouquinho dos seus ensinamentos, um pouquinho do seu evangelho, e que possamos ser luzes na vida das pessoas e principalmente luz na nossa própria vida. Abraços fraternos a todos, até uma outra oportunidade. Tchau, 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 tchau. Ó, a força está com você. O pensamento cria, o pensamento transforma, o pensamento muda. Abraços, gente. Tchau, tchau.